Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para apresentar o podcast Dormir Faz Bem. Mas hoje vai ser uma versão um pouco diferente e a gente vai falar sobre um tema que eu adoro, que é gestão comercial. E para isso eu tenho um convidado mais que especial. Ele fez uma ponte aérea e veio para cá nos visitar. Ele é palestrante, empreendedor e sócio do Venda Mais. Queria dar as boas-vindas para Marcelo Caetano. Muito Grande, obrigado. Christian. Obrigado. Prazer estar aqui com você. É muito legal participar do podcast. Faz tempo que eu queria vir, né? E agora deu certo. Casamos com o evento aí. Muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Você sabe que o podcast Dormir Faz Bem fala sobre os 3 pilares da vida saudável, né? Uhum. Então, alimentação, atividade física e o sono. Sim. Mas a primeira pergunta que eu faço para você, gestor comercial, é: você dorme bem? Sabe que eu durmo bem. Sabe que eu durmo bem, principalmente quando eu faço exercício. Boa. O exercício é algo que me coloca para dormir bem. Quando eu fico sem fazer exercício, na verdade, bagunça tudo. Não só o sono, mas o sono bagunça muito. Assim. Uhum. Então, sempre dormir bem e o exercício me faz ficar ativo. Como eu moro em Florianópolis, isso eu caminho pelo menos todos os dias. Se dá para ir para academia, eu vou, mas todos os dias eu caminho. Todo dia eu faço atividade física e isso me faz dormir bem e viver bem. Então, acho que é sempre o equilíbrio. Legal. E o gestor comercial, o representante, o vendedor, ele dorme bem, será? Será que ele consegue dormir bem? Olha, você sabe que é engraçado, né? Eu estudei marketing, né? Eu cursei marketing em São Paulo e eu brincava muito que o publicitário era um cara que gostava de não ter muita regra, né? Era charmoso não ter regra. Era charmoso ficar até tarde na agência, era charmoso o job que chegava na sexta-feira. E às vezes eu acho que o pessoal de vendas é um pouco assim também. A rotina não é fácil, né? Viaja muito trabalho, tudo isso. Mas eu acho que isso também é uma desculpa muitas vezes para ser menos regrado. Verdade. Mas eu tenho visto que nos últimos anos tem mudado muito, né? Eu vou para as convenções de vendas e cada vez mais eu vejo as academias cheias logo pela manhã. Coisa que antigamente não era assim. Uhum. Antigamente você ia para a convenção de vendas, era todo mundo bebendo até tarde e pouca gente na academia. Ainda continuam bebendo até tarde, mas estão indo para a academia de manhã e você vê uma mudança no perfil, as pessoas muito mais preocupadas com saúde. E o sono acho que vem junto com isso, né? Uhum. O sono vem junto com esse processo um pouco mais saudável aí. Então acho que a área comercial tem passado um pouco por isso, principalmente a nova geração. A nova geração vem muito mais preocupada com isso. Eu fazia academia à noite e aí eu chegava em casa e demorava um pouco para dormir, tinha dificuldade. E eu mudei, acordo super cedo, né? Você teve... Sim. 5 horas da manhã, 5h15 da manhã eu acordo e eu faço academia todos os dias também às 6 da manhã. Então eu coloquei isso como regra e é impressionante, porque depois de um tempo isso vira um hábito e chega no final de semana eu acordo cedo sempre, né? Sim. E eu acho que as rotinas comerciais também são assim, né? Então as pessoas começam a criar hábitos de rotinas comerciais e começam a virar rotina e entrar no automático. É isso mesmo? Você vê isso? É isso. As pessoas têm muita dificuldade de cumprir rotina, né? Eu vejo que... E eu sempre brinco com quem trabalha na área comercial, assim, se eu vou entrevistar alguém para um emprego, eu pergunto bem assim, qual que é o seu modelo de gestão? Ou qual é o seu modelo de vendas? 90% das pessoas não tem. Quando eu vou entrevistar um gestor para algum cliente nosso, eu chego bem assim, cara, qual que é o seu modelo? Aí o cara fala assim, olha, Caetano, segunda-feira pela manhã eu tenho reunião com a minha equipe, terça-feira eu saio para visitar clientes, quarta-feira eu faço isso, quinta-feira eu faço isso. Só isso eu já falo, nossa, esse cara é diferenciado no mercado. Porque a grande maioria não tem essa rotina. Porque fala, a rotina escraviza e quem trabalha com vendas não pode ter rotina porque tem muita demanda. Você vai atender a demanda e vai seguir a sua rotina. É possível fazer os dois, mas muitas vezes as pessoas, para não cumprir a rotina ou não criar a rotina, elas acabam não querendo fazer. E eu vejo que hoje, cada vez mais, na área comercial, os bons gestores conseguem ter uma rotina. Uhum. Cada vez mais as pessoas precisam ser organizadas e estruturadas. Legal. Não tem gestão se não tiver processo e não tem processo se não tiver rotina. Uhum. Agora me conta uma coisa, como que começou a tua vida na área comercial, né? Falou do marketing. É muito doido, né? Eu queria fazer redação publicitária. Esse era o meu jogo. Eu sempre gostei de escrever. E aí eu fui para São Paulo fazer redação publicitária e eu descobri que o redator respondia para alguém, que era o cara do marketing. E aí eu fui para marketing. Eu migrei para marketing, mas aí eu descobri em algum momento que o marketing só funcionava quando a venda acontecia, né?
E aí eu montei uma empresa de marketing, mas minha preocupação não era em fazer o marketing mais bonito. Era se meu marketing estava ajudando a empresa a vender. Legal. Então, todo final de mês eu queria saber se o cliente vendeu ou não vendeu. E o cara fala, não, mas né, vendas é vendas, marketing é marketing. Eu falei, não, vendas é a consequência do marketing, porque se não vender, tem problema. E aí eu comecei a ver que algumas empresas não vendiam porque tinha uma estrutura comercial mal trabalhada. E aí falei, não, é por aqui que eu vou. E aí eu fui para Venda Mais, aí eu saí do marketing, fui para Venda Mais, e aí fiquei sócio da Venda Mais, né? Venda Mais era uma revista de vendas na época, fiquei sócio da Venda Mais, aí levando para dentro da Venda Mais o que eu mais sempre fui apaixonado, que era consultoria, né? E aí a Venda Mais se tornou uma empresa de serviços, né? E hoje a gente está lá dentro já há muito tempo, já conduzindo esse processo dessa marca super forte no mercado e levando serviço para as empresas, né? Muito bom isso aí. Você sabe, você está me falando uma coisa, era uma revista. Sim. Várias empresas, vocês tiveram essa transformação para saíram numa revista que tinha quantos mil exemplares? Cara, chegou a ter 30 mil assinantes. Então, 30 mil assinantes. E aí vocês tiveram essa transformação e vieram para o digital, né? Sim. E muitas empresas, em algum momento, não conseguiram fazer isso, né? E a gente tem, sei lá, inúmeros cases aí de empresas que disseram, não, isso aí não vai acontecer comigo, eu sou muito maior que o mercado. E como que foi essa transformação? Como que vocês sentiram isso? Porque isso eu vejo uma dificuldade do pessoal do comercial. Você quer que eu conte a história romântica ou a verdade? A verdade. Aqui o nosso combinado é falar só a verdade. Vou contar a verdade. A verdade é que cada um tem um perfil, né? Eu e o Raul, que somos os principais sócios na empresa, cada um tem um perfil, né? E o meu perfil foi de serviço, né? E a gente foi naturalmente migrando para serviço, porque o Raul foi morar nos Estados Unidos, eu fiquei aqui no Brasil, e naturalmente a gente foi migrando para serviço. E aí, por coincidência, isso aconteceu com a perda de força da revista, né? Então, isso aconteceu meio que de uma maneira natural, né? E a gente percebeu essa perda de força, percebeu que tinha que injetar energia nos serviços. E hoje a gente tem 3 áreas, né? Que é diagnóstico da área comercial. Sim. A gente presta diagnóstico nas empresas, faz um raio-x do que está acontecendo na empresa, vê o que está certo e o que está errado, e a gente tem programas de treinamento e programas de consultoria, né? Nós temos 60 pessoas quase espalhadas pelo Brasil aí, para uma empresa de serviço, é uma empresa bem grande, e mais que isso, né? Uma empresa com 30 anos de mercado. Né? Então a gente já passou por tudo quanto é modismo, né? A gente sabe separar o que é modismo e o que não é modismo. E são 30 anos de mercado aprendendo todos os dias. Eu acho que isso é o mais legal. A gente aprende todos os dias, né? Hoje eu estive com vocês ali na Passalágua e você escuta uns depoimentos que você aprende, né? Então, se você quiser, você aprende todos os dias. Eu acho que é isso que faz a gente estar aí há 30 anos quase no mercado. Muito legal. E sabe outra coisa que eu aprendi? Eu aprendi a desaprender. Sim. E a gente parar de fazer algumas coisas. Acho que meu ano de 2023 foi baseado nisso. Rotinas que eu fazia que não faziam sentido. E reaprender outras formas de fazer. E isso aí trouxe muitos resultados, né? E eu vejo isso, o time comercial, com muita dificuldade de desapegar, né? De vícios. Ou, sei lá, ou de feeling, ou aprendeu com o pai, ou o vô, e era assim, né? Como que você dá uma dica? O que você fala para esse cara que tem essa dificuldade aí? Porque... Olha, o comercial às vezes fica muito isolado, né? Às vezes ele está numa região, é ele sozinho. E a gente que está no centro das operações, a gente tem muito mais facilidade de mudar porque a gente está recebendo informação o tempo inteiro. E eu vejo que o comercial não. Às vezes o representante comercial está longe, né? E a gente quer que ele desenvolva. Só tem um caminho, que se chama capacitação, que se chama treinamento. A gente finge que treina. Na verdade, a gente não treina. As empresas, a gente fala muito na Venda Mais que treinamento é processo. As empresas têm treinamento como evento. Treinamento é processo. Eu já conheci uma empresa, Christian, e eu fui fazer a visita nessa empresa, uma empresa que tem uns 300 funcionários, todos da área comercial quase. E eu cheguei na empresa às 8h30 da manhã e 9h30 ninguém vendia. Porque é venda, inside sales. Sim. Aí fui na sala do dono, falei, cara, ninguém vende, né? Ele falou, não, o pessoal está treinando. Eu falei, hoje é dia de treinamento. Ele olhou para mim e falou assim, a gente treina todos os dias, durante 1h a 1h30. Se o seu concorrente treinar todos os dias durante 1h, 1h30, você tem medo dele, sim ou não? Sim. Eu tenho muito medo. Muito. E as empresas optam por não treinar.
Isso. É muito louco isso. As empresas querem que a pessoa... A única área que as pessoas querem que melhore sem treinar é vendas. O cara não bate a meta, o gestor bate no ombro dele e fala assim, mês que vem você bate. Ou, pô, fica mais atento. Que isso? Né? Se eu sou um jogador de tênis e eu não consigo ganhar uma partida, eu vou treinar 5 dias os pontos que eu falhei no jogo para melhorar. E em vendas, não treina 5 dias. Vai lá e mês que vem você bate. Então esse intuitivo, né, um negócio da intuição da vendas, tem que acabar. Vendas é capacitação, venda é treinamento, venda é desenvolvimento. Então o cara de vendas tem dificuldade de mudar porque muitas vezes ele não tem um modelo para aderir. E porque muitas vezes a empresa está distante da área comercial. Eu brinco muito que para você contratar um vendedor na empresa, Christian, o supervisor fala, esse cara eu vou contratar. Para você contratar alguém que vai fazer a limpeza da empresa, sem demérito nenhum, passa pelo RH, passa pelo psicólogo, passa por teste de perfil e você contrata. Mas para contratar um vendedor, um representante que vai representar a sua empresa, se o supervisor fala que o cara é bom, o cara é bom. Então veja que tem algo muito louco nas empresas. E todas as empresas dependem de vendas. Então falta muito processo, falta muita estruturação nas áreas comerciais das empresas. Falta muito investimento em treinamento, falta muito investimento em aproximação. Muito legal. E eu vejo que ainda tem aquele conceito no comercial que é quem não serviu para nada virou vendedor. Né? E aí as pessoas vão, era atendente, ela era secretária, não serve para nada, põe ela lá para venda, Sim. põe ela para televendas. E aí a pessoa acha que, deixa lá. Só que nenhuma área paga tão bem quanto vendas. Exatamente, Sabe? Então, a gente vive esse dualismo. Nenhuma área paga tão bem quanto vendas. Isso. Nenhuma área. E o tempo inteiro eu vejo pessoas querendo ir para vendas, falando para mim, Caetano, eu quero ir para vendas porque eu vi que é vendas que ganha bem. Eu quero me deslocar para vendas. Então, assim, tem muita gente querendo ir para vendas, muitas vezes não tem a formação adequada, até porque a formação é frágil ainda. Não tem uma faculdade de vendedor? Não tem. Não tem uma faculdade de vendedor. Tem faculdade de tudo, menos de vendedor. Né? E aí você fala, por que não tem? Né? Cultural isso daí. E isso precisa mudar. Né? Então a gente tem programas de treinamento para, de alguma maneira, melhorar a qualificação. Mas não é um evento, é um programa. É legal. Você sabe, esse ano de 2023, a gente fez muitos treinamentos. Muitos, né? A gente conversou um pouquinho e eu falei, a gente criou essas rotinas de treinamentos e foi muito bacana. Foi muito bacana. E é muito difícil você criar essa rotina e criar o hábito nas pessoas. Mas o que a gente vê de resultado é quem seguiu as orientações, e são básicas. Ticket médio, número de clientes que se atende, quantos clientes por dia, número de visitas, enfim, teve um resultado fora da curva. Então fez o feijão com arroz, teve um resultado fora da curva. Mas um dos treinamentos que a gente fez, e a gente aplicou tanto no B2B quanto no B2C, foi sobre objeção. E a gente tem uma rede de lojas e eu perguntei pro pessoal no grupo, a gente vai fazer um treinamento sobre objeção. Enfim, objeção é uma coisa que a gente conhece, todo mundo conhece. E eu perguntei pros vendedores, quem sabe o que é objeção? E a primeira resposta que veio foi, objeção é aquilo que a gente não deve fazer, né? E aí eu falei, legal, mas a gente vai conversar mais no sábado. E é impressionante quando a gente fala de assuntos básicos, as pessoas têm receio. O fato de objeção é uma palavra feia, não quero objeção, né? E o resultado foi surpreendente, cara, isso aí. É isso. Eu tenho problema nessa área, eu treino essa área. E outra coisa, treinamento é repetição. E as pessoas não querem repetição. Como não quer repetição? Né? O cara vai fazer qualquer atividade, ele vai ficar bom depois de muita repetição. E as pessoas que trabalham na área comercial não querem repetição. Vai ter um treinamento de objeção. Depois tem outro sobre objeção, depois tem outro, depois tem outro, depois tem outro. E você só vai ficar bom se você fizer muito treinamento sobre objeção. Não, agora vamos falar de outra coisa com objeção, a gente já passou. Né? Então eu vejo que essa dificuldade da repetição, e não é fácil não. Eu sei porque a gente está em muitas empresas e às vezes eu vou lá para treinar de um assunto que já foram treinados. Cara, você tem que plantar bananeira, você tem que fazer um negócio diferente. Mas é o único jeito de melhorar. É com repetição, é com processo e as pessoas não gostam disso. Elas querem ficar melhor, né? Todo mundo quer a pílula mágica. E a pílula mágica não existe, né? Então, assim, objeção é um assunto importante, até porque se você vende produto de valor agregado, vai ter objeção, né? Objeção é a coisa mais natural, né? O problema é que a objeção ela abre para dois lados, né? Um é para valorização e outro é para o desconto. E as empresas, na maioria das vezes, vão para o desconto. Né? Porque dá muito mais
Menos trabalho. Vai para o desconto. Mas você poderia ir para o lado de como é que eu agrego valor e a pessoa entende que eu valho mais, né? Esse é o desafio grande, né? Tanto que eu tenho um livro sobre isso. Né? Muito bom. Deixa eu te dizer uma outra coisa. E aí as pessoas entram no seguinte, objeção, como que eu vou responder? E na verdade é uma dúvida que o cliente tem. Sim. E é um sinal de compra, né? Uhum. Então a gente conversou muito sobre isso e aconteceu exatamente o que você falou. A gente fez o treinamento 3 vezes. E na terceira vez que a gente fez, a gente viu a interação das pessoas e aí sim eles entenderam melhor e a comunicação melhorou e o resultado foi acontecendo. Então essa questão da repetição é fantástica, né? Isso. O processo é exatamente assim. As pessoas têm que ter ferramental quando o cliente fala isso, o que eu falo para o cliente. Exato. Em vendas, acho que não precisa fazer isso. Aí você fica procurando um vendedor talentoso, que é cada vez mais raro. O talentoso é raro. E paga caro para ter o talentoso. Quando, na verdade, você tem que ter um manual. Olha, quando o cliente fala isso, você tem que ter resposta sim. E as empresas não querem manualizar isso também, Christian. As empresas não querem colocar isso no papel. E aí você fica dependendo do talento do cara. Né? E você deveria ter saído. Quando o cliente fala isso, o que eu falo para ele? No caso da nossa empresa, você fala isso, e você fala isso, e você fala aquilo. E cada vez mais o gestor está no ponto de ter que desenhar esse processo. E o gestor muitas vezes também não quer desenhar esse processo. Né? E aí ele deixa cada um fazer do seu jeito. E aí é muito perigoso. Toda empresa que cresce, toda empresa que escala, toda empresa que é sustentável, ela segue processo. As pessoas sabem o que elas têm que fazer. Então você pega grandes empresas no mercado, se acontecer isso, você vai fazer isso. Se acontecer aquilo, você vai fazer aquilo. É técnica, é ciência. E as empresas não entenderam ainda que vender é ciência. As empresas demoram muito para entender isso. Você vê... Uma coisa que eu gosto de falar, e a gente conversou um pouquinho, é que a gente entrou no processo da Daily, né? Que é uma reunião diária, curta, Sim. com objetivos claros e que você repete ela todos os dias. E a gente fez ela por 90 dias, que era o tempo que a gente ia fazer por 90 dias, e eu participei dela por 90 dias. E o prazo máximo da reunião ia ser 10 minutos. 90 dias, falando a mesma coisa, no mesmo horário, independente do que acontecesse, a gente ia fazer essa reunião. E o que aconteceu depois de 90 dias? Falando a mesma coisa, a gente teve um recorde de faturamento. E as pessoas começam a entrar no automático depois de 90 dias. E já sabem aquele horário e começam a entrar na reunião online sozinho, sem o gestor já estar precisando. Então, isso é um exercício, né? E aí tem a parte científica. Eu até falei sobre o hipocampo outro dia, que é exatamente essa parte do cérebro que ele começa a gravar, né? Na repetição. Na repetição. É isso. Então, é fantástico isso aí, cara. Você sabe, Christian, que assim, no final tudo é culpa do gestor. No final, tudo é culpa do gestor. Sim. Eu falo assim, não é a sua equipe que não prospecta, é você que não prospecta. Não é a sua equipe que não vende mix, é você que não vende mix. Não é a sua equipe que não cumpre o horário, é você que não cumpre o horário. Porque a equipe vai repetir o comportamento do gestor. Tem uma frase que eu uso muito que é o seguinte, se você tem que repetir 10 vezes a mesma coisa, isso diz mais sobre você do que sobre outra pessoa. Porque quando você repete 10 vezes a mesma coisa, significa que você aceita ter uma pessoa com você que não cumpre o que você combina com ela 10 vezes. E você continua falando. Então isso é uma decisão do gestor. Então o gestor que, minha equipe não participa de reunião. Não participa porque você tolera que ela não participe. Sabe? E porque de repente sua reunião é chata e você precisa melhorar a sua reunião. Então tudo é repetição, tudo é processo. Então isso que você está sentindo aí de fazer os 90 dias é a questão de foco. Eu sou conselheiro de uma empresa bem grande, e eles... Reunião de conselho, RH, hora extra, milhões no ano gastam em hora extra. E aí o presidente do conselho, não pode ser, é o fundador, não pode ser, não sei o quê, milhões gastam em hora extra. Eu falei, depois eu ficar vendo, né? Porque conselho é assim, você vai conhecendo a empresa e vai amadurecendo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, todos os dias, ele chega na empresa às 6 horas da manhã, todos os dias, quando ele chegar na empresa, ou seja, antes de alguém sair da empresa no final do dia, vai deixar em cima da mesa dele um relatório com quanto de hora extra foi feito no dia anterior e por quê. Aí ele falou assim, mas todo dia? Eu falei, todo dia. E todo dia o senhor vai ler o relatório e o senhor, quando não entender por que é hora extra, vai comunicar com o gestor da área. Sabe quanto caiu a hora extra? 70%. Por quê?
Porque virou rotina observar e corrigir. Porque não tinha ninguém olhando. Porque não tinha ninguém olhando. Entendeu? E quando você faz isso durante 70 dias ou durante 90 dias, cuidar passa a ser natural. É claro que se você largar, de repente daqui a pouco cresce de novo. Mas por que a empresa fazia a hora extra? Porque o dono, o fundador, permitia que fizesse hora extra. Porque era um processo sem controle. Então, muitas vezes as empresas não têm controle da operação porque elas aceitam não ter controle da operação. E eu não estou falando que tem que ter um processo duro, militar, mas tem que ter rotina, tem que ter. E as empresas aceitam não ter. Né? As empresas muitas vezes falam, beleza, agora você tem que capacitar e cobrar. Se você não capacita, você não tem direito de cobrar. Legal. Acho que isso é sensacional. O que mudou a gente esse ano foi a questão da rotina. E a questão de ter clareza, sabe? Hoje a gente consegue falar de número, de crescimento e fala isso abertamente para as pessoas. Qual que é o teu objetivo? Tanto. Quanto que você precisa? Tanto. E aí fica mais fácil do teu representante comercial, do teu vendedor entender todo esse processo. E eu vejo que às vezes os gestores têm muita dificuldade. Você precisa vender. Precisa vender o quê? Para quem? Cabe a gente direcionar, né? Sim. E quando eu comecei na área comercial, era assim, ó. Vai. Vamos vender. Cadê o pedido? Vamos embora vender, vamos pra rua vender. Vamos pra rua vender o quê? Pra quem? Por quanto? E aonde? Né? Então, eu vejo que isso aí facilitou muito a vida. A gente lançava 20, 30 produtos de uma vez só. E aí entregava isso pro representante. O que acontecia? Ele vendia o que ele entendeu. Qual que era o foco? A partir do momento que a gente diminuiu, deu um direcionamento, mostrou 1, 2, 3 produtos, aconteceu o quê? Vendeu aquele produto. Tem um livro do Roger Merrill que chama First Thing First. Faça o mais importante primeiro. E ele fala uma coisa super importante, para mim é decisivo na questão de liderança, né? Quando você tem 5 prioridades, quando você tem uma prioridade, a chance de cumprir a prioridade é 80%. Quando você tem 5 prioridades, a chance de você cumprir as 5 é 7%. O que significa isso? Que se o líder passa 5 prioridades para a equipe, eles não vão cumprir. Eles não vão cumprir. Você está pegando o seu problema, que é gerir prioridades, e está jogando na mão da sua equipe que não está acostumada a gerir prioridade. Então você tem que trabalhar com a sua equipe de uma melhoria em melhoria. Quantas vezes a gente já foi numa empresa, em empresas boas, empresas super poderosas, a gente não consegue melhorar o indicador de performance. Não consegue por quê? Porque fica tentando melhorar todos ao mesmo tempo. Vamos melhorar mix. Mas, Caetano, não dá tempo de melhorar mix. Se não melhorar um de cada vez, não vai melhorar nunca. Então, assim, mix. Treinamento de mix, orientação de mix, capacitação de mix, acompanhamento de número de mix. Né? A primeira coisa é acompanhar o número, acompanhamento de número de mix, reuniões falando sobre mix, treinamentos falando sobre mix. O que acontece? Mix melhora. Aí melhora 30, 60, 90 dias, consolida mix. Agora nós vamos falar de prospecção. Não, vamos falar de tudo ao mesmo tempo. E não vai melhorar nunca. Mas Caetano, tem que acontecer mais rápido o resultado. Cara, não tem. Vou contar uma história aqui para você. Nossa consultoria, ano passado, que deu mais resultado, a gente fez a maior proposta de consultoria que eu já fiz na minha vida. Maravilhosa, tudo cheio de... eu e o Fabiano lá também. Proposta maravilhosa. Entrou o nosso consultor, Ayrton, um sênior, super sênior. Ele entrou na empresa, a gente viu os números, muita perda de cliente. Ele falou, o negócio é o seguinte... Esse ano nós só vamos parar de perder cliente. Criamos barreira para perder cliente. Então o cliente para de comprar, o vendedor fala, você conhece bem isso, né? Processo. Pré-inatividade, inatividade, inativo. Cada momento do cliente tinha uma pessoa responsável, um CPF responsável. Legal. E o cliente só virava inativo se passasse por, meu Deus, era um futebol americano, aquela barreira. Às vezes passa. Mas para ele passar, a empresa tinha que saber exatamente por que esse cara estava ficando inativo. A empresa teve um crescimento que nunca teve na história. Fazendo o quê? Parando de perder cliente. Então, às vezes, a gente tem um problema e ao invés de resolver aquele problema, a gente fica tirando para tudo quanto é lado. E a gente só fez isso. E aí, o dono da empresa falou, mas vocês só vão fazer isso? Aí o Ayrton falou para ele, você quer que a gente resolva o problema ou não? Ele falou, claro que eu quero. E agora, esse ano, nós estamos com outro objetivo lá dentro da empresa, certo? Porque retenção de cliente já foi criado um processo para reter cliente. Então, a gente tem que trabalhar um processo de cada vez. E se a gente melhorar muito esse processo, daqui a pouco a empresa se transforma. A transformação é sempre lenta. Que legal, cara. E isso é a cultura do pato, né? Exatamente.
E aí não adianta nada, né? Sim, exatamente isso. E o hábito, eu quero uma pessoa multifunção. Não vai funcionar. Sim. Porque alguma coisa ela vai fazer mal feito. E não tem jeito. Exato. E quando a gente iniciou a Daily, o nosso problema era controlar as oportunidades que eles estavam perdendo nas lojas. E aí a gente criou uma rotina de eles preencherem o CRM todos os dias e cada loja colocar o número de oportunidades. Todos os dias. E o primeiro dia que a gente abriu, a gente não combinou com ninguém, só eu e os gestores, a gente vai abrir do jeito que está. A gente não vai falar nada para fazer. A gente vai dizer isso que a gente vai olhar todos os dias. A gente não vai ligar dar um esporro. A gente vai abrir e vai dar aquele choque no primeiro dia. No segundo dia vai estar ruim, no terceiro dia vai estar ruim. E depois as pessoas vão se conscientizar e você vai ligar todos os dias para as pessoas na hora que acabar a reunião e vai dizer: Caetano, por que você não preencheu? Aconteceu algum problema? Amanhã você preenche tudo bonitinho lá, que você está perdendo muito dinheiro. E aí foi acontecendo, cara. E aí foi girando, e isso foi sensacional. E é exatamente isso que você está falando. Uma coisa de cada vez, cara. E assim, né, Christian? Minha equipe não preenche o CRM. Se você não dá o feedback para a equipe com o CRM aberto, ele não vai preencher o CRM. Se você não avalia a equipe pelo resultado ali do CRM, pela atualização, ele não vai preencher. Não preenche, porque você tolera que não preencha. Né? Então, é isso, é acompanhamento, é repetição, é simples o processo. O problema é que as pessoas fazem mal o simples. Uhum. Você falou outra palavra aí que a gente gosta muito, que é o feedback. Né? Você acabou de fazer uma palestra hoje, eu já te passei alguns feedbacks que o pessoal gostou. Qual que é o segredo para o gestor, para ele, principalmente com o representante comercial, para ele passar esse feedback? Porque cada representante é de um jeito e cada um absorve de um jeito, né? O que você diria isso aí? Para mim, a função mais nobre que o gestor tem é desenvolver pessoas. Legal. É a mais nobre. E é onde o gestor transforma de verdade as pessoas. Se você dá um feedback querendo desenvolver pessoas de verdade, cara, ele vai atingir o seu objetivo. Agora, se você dá feedback de uma maneira desorganizada, de uma maneira quase que passar o seu problema para o outro, de uma maneira desestruturada, cara, isso não vai acontecer. Então, assim, se você está de verdade aberto a desenvolver pessoas, o feedback vai acontecer e vai ser uma coisa maravilhosa e sua equipe vai evoluir. E esse é o maior barato de ser líder. Eu vejo que o líder, ele tenta atravessar muito o processo. Ele tenta fazer resultado apesar das pessoas. O líder tem que fazer resultado por meio das pessoas. Porque são as pessoas qualificadas da sua equipe que vão te impulsionar para cima dentro da organização. Certo? Eu não conheço ninguém que foi promovido porque tinha uma equipe fraca. O cara é promovido porque a equipe quase catapulta ele para cima. E isso só acontece com capacitação, com feedback, com desenvolvimento. Então, o primeiro passo é assim, como que eu estou desenvolvendo de verdade as pessoas? E o feedback é mais uma ferramenta de desenvolvimento. É mais uma ferramenta de transformação. É dificílimo dar feedback. A gente odeia dar feedback. Porque a cultura do feedback é uma cultura muito ruim. É uma cultura muito negativa. Não é uma cultura de desenvolvimento. Mas o líder, quando ele faz um bom feedback, o trabalho dele diminui muito, Christian. Sabe? O trabalho dele fica muito mais fácil quando ele dá feedback. Só que tem que ser uma coisa de verdade, cara. Tem que ser uma coisa de orientação. E também tem que ser uma coisa seguinte. Se o cara não quer, você tem que mandar ele embora. Porque ficar dando feedback para quem não quer evoluir diz mais sobre você do que sobre o outro. Então assim, eu dou feedback, o cara não melhora, eu dou feedback. Aí você não quer mais dar feedback. E aí você para de fazer porque tem pessoa na sua equipe que não quer fazer. Na verdade, essa pessoa não tem que estar na sua equipe já. E eu sinto que o líder tem muita dificuldade para ter essa conversa. Vem aqui, meu irmão ou minha irmã. A gente já teve 3, 4 conversas sobre esse assunto. Você não está afim de fazer, né? Já entendi. Segue o seu caminho. Mas aqui dentro não dá para ficar desse jeito. Eu acho que tem um processo um pouco de não tolerar, sabe? De não aceitar. Já falei isso algumas vezes aqui. Acho que às vezes a gente é muito permissivo. Verdade. É permissivo por quê? Porque não faz a nossa parte. Né? Quando a gente faz a nossa parte, a gente fica menos tolerante. Pô, cara, eu estou te capacitando, estou te treinando, estou te dando feedback, estou fazendo reunião toda manhã. E outra coisa, o líder sabe quem não vai da equipe. Sabe, cara. Todo líder... Hoje mesmo, na palestra, chegou um cara falar comigo e falou assim, Caetano, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e eu não sei se ela é boa ou não é boa. Eu falei, você sabe. Ele falou, como que eu sei? Eu falei, você sabe. Porque se ela fosse boa, você saberia. Ela não está adequada para a posição que ela está ocupando.
Treinou? Treinei. Capacitou? Capacitou. Orientou? Orientei. Falei, você sabe o que você tem que fazer. Né? Mas aí a pessoa não faz e aí ela vai corroendo as bases da gestão, porque ela tem pessoas que não são adequadas lá dentro. Nem tudo é um mar de rosas, vai sempre ter turnover, vai sempre ter rotatividade. Mas eu acho que assim, o líder tem que valorizar o seu tempo. Certo? Não dá para ficar com pessoas que não são qualificadas. Ah, Caetano, mas é difícil achar gente boa no mercado. Né? É difícil. Aí é um outro caminho. O seu RH está preparado para isso? Né? A maioria dos RH são subdimensionados. Né? E eu falo muito isso nas empresas. Eu sou um catequizador desse processo. Você joga todas as responsabilidades na mão do gestor comercial. Por quê? Porque os outros departamentos não dão o suporte que deveria dar. Então, assim, se eu for te demitir, Christian, e eu tiver que contratar uma pessoa para o seu lugar, eu vou demorar 2 vezes mais para te demitir. Agora, se eu souber que se eu te demitir, alguém vai me dar suporte na contratação, eu vou te demitir. Legal. Entendeu? Eu acho isso. Então tem que dar suporte. Muito boa. Outra coisa que você falou hoje, 100% da empresa ajuda a vender. Ou atrapalha. Ou atrapalha, né? É. E isso eu vejo uma dificuldade muito grande, porque algumas vezes a impressão que você tem é que você está levando um problema e não uma solução, né? Então, o envolvimento do todo da empresa é muito importante. E ainda tem essa divisão do comercial, né? Sim. Com relação aos outros departamentos. Sim. Posso? Claro. Vou falar aqui uma dinâmica que eu faço. Vai lá, manda. Entrega o ouro. Essa é a dinâmica de milhões. Vai lá. Essa é a dinâmica de milhões. Eu chamo um gestor de cada área nas empresas com uma folha de A3. De todas as áreas. Logística, produção, financeiro, RH, comercial. Eu chego lá e falo bem assim, como a sua área, uma folha de A3, A3. Não A4, A3. A3, post-it. E tela. Post-it, cada um com post-it de uma cor. Eu sou o financeiro. E eu pergunto assim, como você pode ajudar a empresa a vender mais, a ter melhores resultados, a conquistar mais clientes, a ter clientes mais satisfeitos? Você colhe aqui o que você acha que a sua área financeira pode fazer. Aí o financeiro vai lá e escreve lá, eu acho que pode fazer isso, acho que pode fazer aquilo, acho que pode melhorar a velocidade de tal informação, eu acho que pode aprovar crédito mais rápido. Então ele escreve o que ele faz. Aí eu pego a folha do financeiro e passo para o outro departamento, que tem um outro post-it. E ele vai escrever como ele acha que o financeiro poderia ajudar a empresa a vender mais. E ele pega a folha que ele preencheu, por exemplo, o RH, e vai passar para o outro, e o outro departamento vai escrever. No final, todo mundo recebe a opinião de todos os outros líderes do departamento, falando como eles poderiam fazer para ter mais resultado. No final, você tem 50 ideias de departamentos que não são só o comercial, de como melhorar o resultado da empresa lá no seu departamento. E aí eu falo bem assim, então você da logística agora, pega e vai para dentro da logística e pergunta para a sua equipe que ideias eles têm para que a logística preste melhor resultado. E aí ele vai lá e faz esse exercício. No final das contas, você tem a empresa inteira olhando para resultado, olhando para venda, olhando para cliente satisfeito. A empresa inteira olhando para isso. É um exercício. E é uma cultura que você coloca fazendo workshops como esse para que os departamentos pensem como eles podem ajudar. Porque às vezes, quem estudou finanças não aprendeu sobre isso. Não. E se a empresa não coloca essa cultura de que todos os departamentos são responsáveis por isso, então isso é um exercício. Eu passo uma manhã inteira com eles, cara, eles saem maravilhados. Eles falam, meu Deus do céu, como tem coisa que o meu departamento pode fazer e que eu nem sabia. Aí um trabalha na sala do lado do outro e não se conversa. E não se falam, certo? Né? Então a gente precisa fazer isso para ir criando essa cultura de satisfação de cliente. Então, eu adoro isso. Isso é demais, cara. Tudo funcionando. Você sabe que hoje a gente teve uma menina do crédito lá, né? Sim. Você chamou ela para conversar e ela mandou uma pergunta para você aqui. Lá vem o crédito. Lá vem o crédito. E ela mandou um aqui, ela é super tímida, ela foi lá e eu vou falar aqui o nome dela porque a Bia, ela foi uma pessoa que eu te comentei que ela tinha que apresentar os indicadores dela e ela tinha muita dificuldade para apresentar. E ela se desenvolveu bem. E hoje ela nem ficou vermelha lá, ela ficava super vermelha. Mas ela queria saber quando o financeiro corta o crédito, né?
Como que a gente faz para... O que pode fazer para convencer ele a comprar antecipado o cliente? E é uma boa, porque às vezes o representante comercial sabe que o cliente está passando uma dificuldade, vem comprando antecipado de outros clientes, existe outra forma no cartão de crédito, enfim. E ele simplesmente não vai mais lá, né? O que você me diz disso? Cristian, a gente já trabalhou com empresa que estava em RJ. E eu já vi, algumas vezes na minha carreira, empresas entrarem em RJ. Uhum. E admirar muito os fornecedores que continuavam atendendo ele com respeito. Eu acho que a base de tudo, você vê, no final das coisas tem muito humano no processo, né? É o respeito. Cara, eu percebi aqui que você está com dificuldade, eu vou ajustar aqui o seu pedido, vou te orientar aqui no seu pedido. Agora tem que ser à vista, porque passou do limite de crédito e aí o crédito deu um risco. Mas o meu objetivo aqui é que você saia dessa situação. Se de verdade não for esse seu objetivo, não vai mais lá. Mas se você for lá, é assim, cara, eu tô aqui para que você saia da situação. As pessoas não têm conversas sérias. As pessoas fingem que nada está acontecendo. Né? Eu sempre falo que grandes negociações evitam pequenas negociações. Grandes negociações é chegar e falar, meu irmão, eu vi que você está num momento difícil, mas eu não vou te abandonar, cara. Só que a gente tem que mudar a regra, né? Porque eu não consigo convencer o financeiro a te liberar mais crédito. Vamos fazer pedidos menores, numa frequência maior, que você vai vendendo, vai pagando, e eu vou te ajudar, porque eu quero que você saia dessa, porque para mim você é um cliente muito importante. Boa. Cara, sabe, isso contagia o cliente, certo? E eu já vi os clientes entrando em RJ e falando, meu Deus do céu, olha a postura do meu fornecedor, cara. Sabe? E ele vai valorizar esse fornecedor. Eu sei que muita gente aqui está ouvindo a gente, vai falar, mas depois, quando ele sai, ele vai para de comprar da gente. Meu irmão, faça a sua parte, cara. Verdade. Faça a sua parte. Sabe? Então, assim, tudo no final das contas tem o lado humano. O líder que desenvolve é o lado humano. Se você perder isso, você vai ter que fazer um esforço absurdo para continuar fazendo o que você está fazendo. Sim, sim. Quando você quero que o cara saia do buraco, você vai ajudar ele a sair do buraco. Se não for de verdade, isso não vai acontecer. Então tem que ter o lado humano. Eu brinco muito, Cristian, que assim, eu gosto muito, né? Viagem demais, né? E eu brinco muito que as companhias aéreas, né? Eu gosto muito, antes só a Azul fazia isso, né? Todas as companhias aéreas falam, pô, seu voo está atrasado. E a Azul fala, o nosso voo não será o mesmo sem você. Marcelo Caetano se apresente no portão de embarque. Você vê que as duas estão falando a mesma coisa. Uma está falando de um jeito carinhoso, humano, e a outra está falando, se você não vier, a gente vai fechar a porta. Às vezes você chega no aeroporto atrasado. Eu falo que tem duas maneiras de falar com o cliente. Né? Uma é assim, você chega atrasado, e eu viro e mexo, chego atrasado. Você chega atrasado no aeroporto, a pessoa fala assim, você fala, olha, estou atrasado. Às vezes a pessoa que te atende fala assim, o senhor está atrasado. Falei, será que eu consigo embarcar? Eu vou passar um rádio lá para dentro. Ela está fazendo o papel dela. Às vezes você chega numa companhia aérea focada no humano, sim. Você fala assim, eu estou atrasado. A moça olha para você e fala assim, Marcelo Caetano, eu vou fazer o possível para te colocar no voo. Mudou, total. O que ela faz? Ela manda o rádio lá para dentro, se o cara do rádio falar que não, não. Mas você veja que a recepção das duas foi absolutamente diferente. Sim. Elas não são assim porque elas são maravilhosas. Elas são assim porque elas foram treinadas para serem assim. Porque elas estão envolvidas numa cultura para ser assim. E quem cria cultura é a liderança. E não pode abrir mão disso. Quando você tem cultura, tudo é mais fácil. Certo? Mas quem cria cultura é a liderança. Os processinhos pequenos ficam menos importantes quando você tem cultura, porque eles são naturais. Eles têm que acontecer. Legal. A gente fez uma conversa, eu acho, via Zoom, via Meeting, eu não sei se você vai lembrar, no começo da pandemia. Uhum. E ninguém sabia o que ia acontecer no começo da pandemia. E a gente bateu um papo com os... Você fez uma live, a gente entrou e você mandou um abraço. E você falava da preparação, né? Como que a gente ia fazer aquela preparação para a pandemia, para o que ia vir, em quantos dias. Ninguém sabia, a verdade é que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém tinha ideia. Mas, enfim. E a gente recebeu cartas de clientes, e a gente atende uma quantidade grande de clientes mensais, e graças a Deus a positivação nossa é boa, por uma rotina que foi implementada com a ajuda do Venda Mais. Fabiano teve aqui. Ei, Fabiano. Fabiano, um abraço para você, hein? Você ajudou muito a gente. E o que aconteceu? A gente recebia muitas cartas dizendo, prorroguem nossos títulos por 120 dias. Inúmeras cartas.
Inúmeras cartas. E aí a gente criou uma rotina comercial junto com o financeiro. Porque, cara, simplesmente pararam de pagar, ponto, fato. E muita gente, muitas indústrias, muitas lojas vivem trocando duplicata, aprenderam dessa forma e não podiam mais faturar. Não sabiam o que fazer. E a gente disse, como que a gente vai fazer isso? Vamos falar com todos os clientes. Vamos conversar com todos os clientes. E a gente criou um comunicado dizendo, a Passalacqua está na mesma situação que vocês. E a gente também não é o banco. A gente vai buscar o recurso que for possível para continuar com a empresa. Tem várias formas de vocês também buscarem recurso, mas a gente não pode financiar todos vocês. Gostaríamos de poder ajudar e precisamos entrar em contato para entender qual a necessidade de cada um. Mas a gente não vai aceitar esse prazo, porque senão a gente não vai aguentar. E um comunicado desse é pesado, né? Muitos clientes entenderam e passaram a ter uma rotina, acredite se quiser, diariamente de discutir títulos com o financeiro. E por fim já estavam agradecendo. Porque não eram 120 dias, às vezes eram 5 dias. Às vezes era um título pontual e outro. E outros clientes simplesmente disseram, nunca mais vou comprar de vocês, porque vocês não me ajudaram. Mas eu acho que um momento difícil desse, você também tem que dizer para o teu cliente, cara, a gente está todo mundo aqui junto. Uhum. E quando a gente soltou esse comunicado, logo em seguida teve uma reunião da associação da Abicol, e o Eduardo, que é o meu sogro, ele foi sócio fundador da associação. Hoje eu sou coordenador da Comissão de Combate à Fraude no Brasil, da Abicol. E o presidente na época era o Rogério Coelho, que é o proprietário da Orbis. Uhum. E ele pediu pra gente falar, cara, como que vocês estão lidando e como que vocês lidaram com isso aí? Pra gente foi difícil, mas depois de um tempo, cara, isso entrou no eixo. Sim. Então eu vejo que muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão drástica dessa. Porque no começo a gente falava, vão ser 90 dias, vão ser 30 dias, se prepare para isso. Mas na verdade a gente não sabia, né? E a grande maioria dos clientes, cara, acolheram e entenderam aquilo ali. E a gente passou a fazer ligações diárias junto com o financeiro para toda a carteira de clientes, explicando um a um a situação. Isso pra gente mudou totalmente o jogo, cara. É isso. E é mais uma vez uma comunicação humana, né? Uma comunicação de vamos sair dessa juntos, né? Essa é a postura, essa é a condição para tudo, na minha visão, no mundo dos negócios. Isso. E aí, o que aconteceu também? A gente criou um relacionamento do financeiro junto com os clientes. Então, hoje o cliente liga, às vezes, no financeiro, lá de trás da pandemia, dizendo, meu título tal, não sei o quê, e já criou isso aí. Que não é comum, né? Nas empresas. É o financeiro que ajuda a vender. Né? E outra, é a empresa dando suporte para que o comercial não fique falando sobre finanças com o cliente, se o financeiro comunica com o cliente, né? Então, é a empresa toda focada e direcionada para o cliente. Esse é um clássico. Isso foi muito importante. Eu vejo isso aí, Sim. Que foi muito, muito importante mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Hoje a gente teve um comprador lá na empresa, o Alex, e ele mandou uma pergunta aqui, cara, que eu fiquei até surpreso aqui. Ele mandou uma pergunta muito boa lá sobre compras, né? Sim. Foi bem bacana. Não vou contar a resposta que eu dei para ele. Não, essa aí vale muito, hein? Essa é de milhões, essa milhões. eu só falo na palestra. É isso aí, ó. Ó, quem quiser saber essa resposta, você de compras, entre em contato com o Marcelo. Quais são os diferenciais que um representante comercial autônomo deve ter para ter sucesso no momento atual e no futuro? O representante comercial é o empresário. E se ele não se entender como tal, ele está perdido. Ele é um empresário e eu trabalho muito com representantes comerciais, né? Eu sou, acho que o palestrante que mais dá palestra para representante comercial. Tenho curso online para representante comercial. Faço parte de um podcast também para representante comercial. E o representante é um empresário como outro qualquer, né? Mas ele se vitimiza muitas vezes. Tá difícil para mim. Não, tá difícil para todo mundo. Todo mundo tem que atualizar. Todo mundo tem que ter tecnologia. Todo mundo tem que ter processo. Todo mundo tem que evoluir como empresa, né? Mas o representante muitas vezes não entende que ele tem que evoluir. E ele se acomoda nessa posição de se vitimizar, né? E ele vai
enfim, por falta de capacitação, por falta de conhecimento ou por acomodação, ele faz processos como ele fazia há 20 anos atrás. Imagina se qualquer empresa fizesse processo como há 20 anos atrás. A empresa estaria quebrada. E o representante comercial, para mim, é alguém que, se não entender esse processo, está perdido. Todas as áreas vão passar por consolidação. Legal. Todas as áreas. A representação comercial, para mim, vai passar por uma consolidação. Vão ficar no mercado os bons representantes. Como vão ficar os bons médicos e como vão ficar as boas empresas. Há um ano atrás, a gente falou muito sobre o desenvolvimento. E eu olhava o semblante deles e tipo assim, cara, como assim eu preciso desenvolver? Eu já sei vender. E sabe, outra coisa que eu vejo é que eles até recebem o conteúdo, mas na hora de colocar na prática, não colocam o conteúdo. A gente tem 3 perguntas, que eu também não vou falar aqui, que dá para sair de todas as objeções. Você conhece com certeza. Sim. As clássicas. Uhum. E a gente já fez isso, treinamento, várias e várias vezes. E eu digo para eles, fala a objeção e vê se não tem a resposta aqui, para você perguntar de novo para o cliente. E eles não colocam. Por quê? É medo? Você acha que é medo isso? Insegurança? Eu vejo o seguinte, as empresas muitas vezes têm um distanciamento do representante comercial muito grande. Na maioria das vezes tem. É o representante, a empresa e o cliente. Uhum. É tudo uma coisa só. O cliente que está estocado do seu produto, ele tem o seu estoque dentro da empresa dele. Quem cuida do estoque dele é você, é o representante. E o que eu vejo é que as empresas, elas ficam... Só para você ter uma ideia, Christian. Vou falar uma coisa prática. A empresa chega para mim e fala assim, se eu der o seu curso para o representante, eu vou estar entrando em vínculo. Você está treinando o cara que te representa numa região. E a sua preocupação é se isso vai dar um vínculo trabalhista ou não vai dar. Não vai dar um vínculo trabalhista, falo já de antemão, porque você está capacitando um seu parceiro comercial. A empresa fala assim, mas ele é autônomo? Ele que treina. Parece que é inimigo. Parece que, sabe, tá cada um de um lado da história. Eu conheço equipes de representante comercial que são mais engajadas do que CLT. E eu conheço equipes CLT muito menos engajadas do que equipe de representantes comerciais. É a maneira com que você faz gestão. O representante não evolui porque a empresa permite que ele não evolua. A verdade é essa. A empresa permite que ele não evolua. Porque demitir é difícil, é caro, é não sei o quê, porque esse cara tem o cliente na mão. Não. A relação tem que ser uma relação boa para as duas partes. Então, assim, a empresa precisa ajudar a capacitar. Porque essa história de que ele deveria estar pronto. Não existe. Nada. Pouquíssimos representantes são prontos para vender. Eles precisam ser capacitados. E eles precisam do apoio e do suporte da empresa. Muitas vezes a empresa não dá e quer que ele evolua. E aí ele não vai evoluir sozinho. Porque ele está isolado lá na região dele. Ele precisa ser trazido para perto e a empresa precisa ajudar a desenvolver. Você pode falar, Caetano, eu acho que a empresa não... que a função de desenvolver é do próprio representante. Eu concordo. Eu acho que o representante tem que se desenvolver. Tem que buscar. Mas o problema é o seguinte, está todo mundo perdendo nessa história. Exato. Está todo mundo perdendo na história. Se ele não desenvolve, você perde. Agora, acontece também um absurdo. Da empresa pagar o curso para o representante e o representante não fazer. O curso. Certo? Sim. Aí você faz o quê? Aí você chama, você orienta, você cobra, você demite. Sabe? Demite. Porque é assim, é um processo de depuração natural que não tem nas empresas. Às vezes a empresa ela é muito tolerante com o representante comercial que não desenvolve. E aí entra um representante novo na empresa, vai olhar para os outros representantes e vai falar o quê? Se eu não me desenvolver, tá ok. Eu estou num bom lugar. Não. Ele tem que entender que se ele está numa empresa e ele não se desenvolve, ele não vai ficar na empresa. Então, você tem que ter regras, de modelo de relacionamento. E eu jogo muito limpo. Às vezes o representante fala, Caetano, você está de que lado? Eu estou do lado do resultado. Eu estou do lado do cara que quer ter resultado. Então, eu defendo muito, por exemplo, contratos anuais de representação comercial. Vai lá, remunera um 12avos, taranana. Por quê? Porque eu fico com o representante porque eu quero ficar com o representante. E o representante fica comigo porque ele quer ficar comigo. E ponto final. Eu vejo um monte de relação com o representante comercial que se estende porque a empresa não quer gastar o dinheiro para fazer a rescisão, porque o representante não quer pedir para sair porque ele também não e quer entra naquela briga. E fica aquela briga, cara. E daí você olha, cara, metade do time está desengajado. Aí que sinal que você está dando para o seu cliente? Se for desengajado, tá bom para mim. O representante novo não vai engajar e a empresa vai tendo um arrasto muito grande. A gente está em jogo de eficiência. O representante tem que ser eficiente. Sabe, com esses representantes espetaculares. Mas, nossa, assim,
profissionais espetaculares. Esses caras estão a fim de desenvolver. Outra coisa que a gente falou bastante hoje é a questão do vídeo, né? E da rede social. E eu vejo que tem muita gente que não engaja ainda com isso, né? Eu sei que é uma dificuldade. Você grava conteúdo, eu acho que quase que diário, tem um conteúdo teu. Existe uma comunidade já, eu recebo. E, gente, é muito conteúdo, né? A gente começou com podcast, a gente começou com treinamento online, com representante, depois a gente começou a trazer lojista. É uma rotina que às vezes a gente fica cansado. Mas, cara, dá muito resultado, né? E essas pessoas que não conseguem fazer, têm dificuldade, o que você diz assim? Porque tem gente que tem uma dificuldade maior, assim. Botar o cara sentado aqui para falar comigo aqui, não vai sair nada. Olha, Cristian, eu acho o seguinte, a gente o mundo é cheio de oportunidades, né? Você pode se abrir para as oportunidades ou fechar a porta para as oportunidades. Eu falo que assim, hoje em dia todo mundo tem uma loja, todo mundo tem um canal de comunicação, todo mundo tem possibilidade de fazer comunicação com o cliente. Você pode não fazer. É uma opção. É uma opção. Assim como você pode ter uma loja com a vitrine fechada. Exato. Né? O cara que não comunica, ele tem uma loja com uma vitrine fechada. E o grande problema é o seguinte, esses dias eu fiz uma postagem sobre isso, né? O cara fala que está engajado com a empresa, mas nem reposta o que ela coloca na rede social, né? Então, que engajamento é esse, cara? Você nem reposta o conteúdo que a sua empresa... Você não quer desenvolver conteúdo? Reposte o que a empresa faz. Nem reposta. Então, na verdade, cara, você está desalinhado. Ah, mas Caetano antes não precisava disso. Hoje precisa disso. Antigamente não precisava de um monte de coisa. Antigamente você chegava lá, o cliente fazia o pedido, se ele pedia errado, o problema era dele, se ele ficava estocado, o problema era dele. Hoje o problema é seu. Hoje você tem a chance de comunicar. Se você não comunica, o problema é seu. E você perde muito com isso. Então o que eu vejo é assim, hoje eu vou contratar um representante comercial, eu não contrato tanto, mas vou ajudar o cliente no processo. Representante comercial, vou te contratar, Christian. Primeira coisa, me manda uma apresentação da sua representação comercial. Não tem. Peraí. Você está querendo que uma empresa te contrate e não tem uma apresentação da sua representação comercial. Caetano, o que tem que ter? As representadas que você atende, quantos clientes você tem, frequência de visita, conte a história da sua representação comercial, quanto você fatura, quanto você positiva por mês. É uma apresentação, uma página. Não tem apresentação. Então eu vou ver na rede... Tá bom, não tem, a maioria não tem. Então eu vou ver na rede social. Não tem uma foto. Não tem nada na rede social. Cara, você não faz trabalho no ponto de venda? Você não faz nada? Faço. Mas você não fotografa e põe aqui? Não. Cara, não precisa falar. Só pede para alguém fotografar você empilhando lata lá no ponto de venda para fazer um trade marketing. Não faço isso. Ah, tá bom. Você tem um software? Você tem tecnologia para te ajudar na representação? Não. Eu não contrato esse cara. Ah, ele tem 3 clientes importantes. Ah, legal. Eu vou contratar esse cara para atender esses 3 clientes importantes que ele tem na mão. Mas eu não espero que ele seja um empresário da representação comercial, porque ele não é. Então o problema é que as empresas, elas contratam sem fazer uma mínima avaliação. E aí, cara, aí ela fala pro cara, tá conectado? Sou um cara super antenado. Não tem um software, não tem uma rede social, não tem uma apresentação da representação comercial. Você pode falar o que for, conectado você não é, antenado você não é. Muitos representantes ouvem isso e falam, Caetano, eu falei, cara, é isso. Né? Eu tenho 51 anos de idade. Faço conteúdo quase todos os dias. Quando eu comecei, não precisava disso. Mas se hoje eu não faço, eu fico desconhecido. Sou fundado por um monte de gente que faz conteúdo legal e eu tento fazer conteúdo relevante. Ah, não precisava fazer isso. Né? Ontem eu perdi a capinha do meu fone de ouvido no aeroporto. Por quê? Porque, tinha que gravar um conteúdo, botei a capinha no fone de ouvido e esqueci lá no aeroporto. Ah, que desgraça. Cara, é isso. Faz parte. Cansado, domingo, fui lá e gravei conteúdo. Ah, precisava? Não precisava. Mas se eu quero fazer 5 dias por semana, no dia que não precisa, que eu estou cansado, eu também tenho que fazer. São novas habilidades, são novas necessidades. É obrigatório? Não é obrigatório. Mas você está perdendo uma oportunidade. E foi muito legal que hoje na palestra você falou disso. E alguns representantes que nunca fizeram, gravaram vídeo. Opa! Gravaram vídeo
e enviaram para os clientes, né? Olha. Então, isso é muito joia mesmo. A gente ficou muito feliz com isso, porque é a evolução e a gente tem que agradecer eles, tem que incentivar todo dia para fazer, né? A gente começou com um trabalho esse ano aqui, a gente já está indo para o finalzinho aqui, mas eu quero te falar no B2C na questão da gestão do tráfego. E a gente saiu do estático e começou com vídeo. Uhum. E a gente tem 9 lojas e a gente começou com 4 lojas, gravando um vídeo por mês. E de repente a gente fechou o ano com as 9 lojas gravando já e com a representatividade assim do investido lá na frente assim. E o pessoal falava assim: "Ah, é você que não sai do meu Instagram". Tava no mercado. "Ah, você que aparece no meu telefone todo dia". Ou então é na loja. "Eu te vi no vídeo". Qual que é a importância disso? Não precisa nem falar, né? Suas lojas estão cheias e estão atingindo os resultados que você precisa. E aí uma coisa, Christian. Você é novo, mas você não cresceu nesse mundo digital. Não, eu tenho quase a tua idade, né? pô. Você não cresceu no mundo digital. É. E você teve que aprender. Teve que ir lá aprender tráfego, falar de coisas que muitas vezes tem muitos gestores que estão nos ouvindo que não falam. Por quê? Porque você foi lá e teve que se afundar e entender essa parada. É. Porque senão suas lojas estariam vazias. E você estaria reclamando por não estar batendo a meta. Ah, mas antigamente o gestor de vendas não precisava saber de tráfego. Não precisava porque nem tinha tráfego pago. Hoje em dia tem. E você tem obrigado a saber. Então, assim, qualquer profissional, se não se expuser essa melhoria contínua, esse aprendizado do que está acontecendo aí no mercado, está fora do jogo. Você não precisa ser um especialista em tráfego. Mas você tem que saber o que é e você tem que saber o que a sua agência está fazendo. Porque senão seu resultado não vem. A menina da loja, sua vendedora da loja, ela precisa gravar vídeos? Antigamente ela não precisava. Antigamente ela acordava, abria a lojinha, recebia clientes na lojinha. E se o cliente não entrava, o problema não era dela. Hoje o problema é dela também. Ela pode também estimular e fazer o cliente entrar porque ela comunicou com os clientes. É isso. Né? Ano passado eu fui dar uma palestra numa empresa muito legal do mercado da moda, uma das maiores marcas do Brasil, e é muito doido, né, cara? Porque você vai comprar lá, você entra na loja e compra. Eu não vou falar o nome da loja aqui. Você vai lá e compra. No dia seguinte, 11 horas da manhã, a vendedora que você comprou liga para você. Porque 11 horas da manhã no shopping não tem ninguém na loja. E se ela vendeu para 20 pessoas num dia, e 20 pessoas é muito. Muito. No dia seguinte, ela manda o WhatsApp para as 20 pessoas e ela tenta falar com as 20 pessoas, mandando um cupom para a pessoa entrar e começar a comprar no site. E ela ganha a comissão da venda no site. Uma parte dos clientes deles recebe uma sacola de roupa, os principais clientes, em casa para comprar. Quando você passa por esse processo, você fala: meu Deus, os vendedores são muito talentosos. Claro que os vendedores são muito bons, mas isso é o modelo comercial da empresa. Isso você desenha e a equipe faz. E se a equipe não fizer, não trabalha na empresa. Você tem que ter controle do processo todo. E às vezes a gente abre mão de ter controle do processo. Né? Aí você pega, esses caras crescem muito, cara, esses caras crescem 30%, 40% ao ano. Certo? Por quê? Porque eles têm processo. Ah, para você trabalhar na nossa loja, todo dia seguinte de manhã você tem que mandar um WhatsApp para o seu cliente que você vendeu no dia anterior. Ah, não, mas eu não gosto de fazer isso. Então você não vai trabalhar aqui. Sabe? Então eu vejo que as empresas têm que gastar tempo desenhando esse modelo. Não pode depender do vendedor desenhar esse modelo. Sensacional, sensacional. Outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade é que o cliente chega, né? Eu vejo a dificuldade do representante, ele tem um interesse num produto e a primeira coisa, o cliente já demonstra o interesse e a primeira coisa que o representante ou o vendedor responde é o preço. E ele não fala de outra coisa, ele fala assim: eu quero um colchão de solteiro. E ele fala: o meu preço é tanto. Ou então, quanto custa o teu colchão? Ele pergunta para o representante: quanto custa o teu colchão? E é normal ele falar isso. E ele nem pergunta, né? O que você fala sobre isso aí? Pode ser polêmico mesmo. Estamos indo pro final. Estamos indo pro final já. Quando eu escrevi o meu livro Chega de Desconto, eu conto uma história de uma empresa de aquário. Essa eu não conheço, hein? Essa não. Essa é antiga, essa história. Essa empresa de aquário fica no centro de São Paulo. A história é super longa, mas eu vou contar assim que o cara tinha um modelo comercial.
Porque o cliente chega na loja de aquário, ele fala assim, eu quero comprar um aquário. Ele aponta para um quadrado de vidro e fala, quanto custa um aquário daquele tamanho? Uhum. Se você chegar e falar, custa R$5.000, o cara vai falar, tá bom, obrigado, tchau. Quando ele fala assim, eu quero um aquário, que tamanho mais ou menos para colocar onde? Ah, para colocar na minha clínica. Eu tenho uma clínica médica, eu queria um aquário para colocar na minha clínica. O vendedor é obrigado a tirar aquele aquário da prateleira, colocar em cima do balcão e falar bem assim, como você quer seu aquário? Aí o cara, como assim? Quero com peixe. Não, mas o que a gente vai colocar no fundo? Com água e peixe. Que cor que é o seu consultório? Ah, meu consultório é azul. Vamos fazer umas pedras mais tendendo pro branco, pro azul. Vamos colocar no fundo. Ele vai lá, pega a pedra e bota lá no aquário. E peixe? Aí eles têm os peixes no saquinho, na negócio. Ele pega o peixe, bota dentro do saquinho e ele bota o peixe dentro do aquário. E quando ele monta o aquário, ele mostra pro cara, fala assim, esse é o aquário seu, né? Aí o cara fala, é. Quanto custa? Custa R$5.000. Mas aquele não é mais uma caixa de vidro. Aquele é o seu aquário. Certo? Boa. Então, o vendedor é obrigado a fazer isso. Se o cliente chegar lá e falar, não, eu quero saber mais ou menos quanto custa. Cara, vamos ver como vai ser o seu aquário. Não é o meu aquário, é o seu aquário. E eu vou montar. Aí você fala assim, aí o que as pessoas falam? Ah, Caetano, mas daí o cara vai ficar 10 minutos atendendo o cliente. Antes ele ficava 2 minutos atendendo e a cada 20 clientes ele vendia um aquário. Agora ele gasta 10 minutos e a cada 3 clientes ele vende um aquário. Por quê? Porque tem um modelo desenhado. E a empresa precisa o tempo inteiro focar em quê? Aprimorar o modelo. Porque quando você não tem um modelo, você não tem o que aprimorar. Quando você tem um modelo, você tem o que aprimorar. E aí as pessoas te ajudam a aprimorar e aí tudo, o universo conspira para você melhorar. Agora as empresas não querem ter um modelo. Elas querem depender do vendedor talentoso. E o vendedor talentoso, já disse aqui, é raro. E às vezes ele vai tomar decisões equivocadas. Então, assim, essa empresa de aquário, eles vendiam sem dar desconto. Né? E eles faziam uma coisa muito bacana, que é eles vendiam manutenção do aquário. Né? Então, eles ligavam para as pessoas para fazer manutenção do aquário. Para oferecer a comida antes da comida acabar. Porque o sistema dele fazia isso. Então, assim, essa empresa não dava desconto. Certo? Esse é modelo. E para mim a coisa mais bonita que tem é desenhar o modelo. Legal. Porque daí você vai na alma da sua empresa, sabe? E você fala, aqui é assim que a gente atende. E é nisso que a gente acredita. E quando você faz isso, as pessoas elas entram, elas são quase que... Elas aderem ao processo. Mas a maioria das vezes não tem esse sistema. Ah, mas se eu falar isso, eu vou engessar as pessoas. Vai engessar por quê? A pessoa pode ser simpática, pode ser carismática, pode ser do jeito dela, desde que ela cumpra aquele processo. Eu falo que é igual uma peça de teatro. Você não chega assim numa peça de teatro e fala assim, olha, a peça é o seguinte, o cara entra, se apaixona pela menina, no final a menina foge. Não. Cara, o primeiro ato é assim, o segundo ato é assim, o terceiro ato é assim e a peça termina. Alguém vai ter que redigir essa peça. Só que quem trabalha com atendimento ao cliente acha, não precisa redigir peça nenhuma. O cara já sabe o que ele tem que fazer. E ele vai fazer a peça dele. Na sua empresa. Boa. Última pergunta para o senhor Marcelo Caetano. Que é a pergunta que veio do pessoal hoje. Eles fizeram algumas aqui, mas a gente falou tanta coisa, já passou uma hora aí. Ó. Cara, quais as 3 principais características para um bom vendedor que quer crescer em sua representada em 2024 que você destacaria? Estamos falando em representante comercial? Ele fala vendedor, mas quer crescer a sua representada, né? Foi um representante que fez isso aí. O que você me diz? Ai. Difícil, hein? Essa é uma pergunta super difícil, porque ela é muito caso a caso. Né? Uhum. Eu diria o seguinte, eu vou falar para uma empresa como outra empresa, porque para mim o representante é um empresário como outro empresário. Sim. Né? Primeira coisa, você tem que controlar tudo o que está sob o seu controle. Então você tem que controlar a sua carteira de clientes, você tem que controlar a meta que você tem por cliente, você tem que controlar o objetivo que você tem por cliente, você tem que controlar o seu modelo de atendimento, porque o representante tem que ter o seu modelo de atendimento, frequência de visita, você tem que controlar a sua operação comercial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tecnologia. Cara, hoje em dia estar fora de tecnologia significa estar fora do mercado daqui a 5 anos. Tem que ter tecnologia. Porque a tecnologia dá suporte para um terceiro passo que para mim é fundamental para qualquer pessoa que trabalha com vendas, que é ser multicanal. Boa. A sua vendedora da loja, ela é multicanal. Sim. Porque ela vende na loja,
ela pega o cadastro do cliente, liga para o cliente, ela vende por telefone, ela vende por WhatsApp e ela vende na rede social. Ela era uma vendedora de loja. Balcão. E hoje ela vende por 4 canais diferentes. Cara, e olha só que interessante. Pergunta para elas se elas vão parar de fazer vídeo. Nunca mais. Elas falam, nunca mais. Exatamente. Eu não vou parar mais de fazer vídeo. Exatamente. Eu não vou. Então, assim, controla o processo, controla a gestão de carteira, o seu modelo, o seu jeito de fazer. Tenha tecnologia como suporte, porque você vai ter que ser multicanal. Não vai existir empresa que não seja multicanal no mercado. Ah, eu só vendo pela internet. Tem muita gente só vende pela internet, é super bem sucedido. Mas também tem empresas que já entenderam que a internet é mais um canal e que mesmo vendendo pela internet, ela tem que atender por WhatsApp, ela tem que atender por telefone, ela tem que ter rede relacionada. Ah, mas a Amazon não tem telefone. Não, cara, se você mandar mensagem, ele vai te responder, ele vai não sei o quê. O Mercado Livre é super agressivo na comunicação. E quem vende bem lá dentro? Quem relaciona bem com o cliente. Verdade. Entendeu? Então, assim, independente do canal, é isso que você vai fazer. Então, você vai ser multicanal, você vai ter que controlar o seu processo e você vai ter que dar tecnologia para fazer suporte para isso. Porque ninguém consegue ser multicanal sem ter suporte de tecnologia. Se a sua menina na loja não pegar o cadastro e você não falar problema nenhum, cara, ela vai parar de pegar o cadastro. Ela tem que pegar o cadastro. E isso tem que ter um suporte tecnológico. Tecnologia está aí para isso. Muito bom, muito bom. Te agradecer demais aí a participação, cara. Para mim foi uma honra. Eu que agradeço. Você ter participado hoje da palestra lá com a gente, da convenção. Foi muito motivante. Espero que os representantes peguem as dicas e coloquem em ação. Marcelo, obrigado, velho. Valeu, obrigado a você. Obrigado a você. Prazer estar aqui demais com você, Christian. Muito legal essa iniciativa. Você vê, uma empresa de colchões tem um podcast. O que é isso? Quando você fez isso, quando a pessoa falou, tá louco? Será que tem assunto? Será que eu devo falar? Quem sabe dure um tempo e aí você pare. Mas você tentou, você arriscou, você fez, você comunicou. Se a sua equipe estiver ouvindo, é muito legal. Se os clientes estiverem ouvindo, você já cumpriu o seu papel, que é orientar as pessoas que vendem colchões, é dar subsídio para esse. Então, esse tipo de iniciativa, cara, é fantástico. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu sei que não é fácil estar aqui, eu sei que não é fácil ter a rotina, suporte todo que você tem aqui. É difícil, é cansativo. Às vezes está no final do dia, trabalhou pra caramba e veio fazer. Né? Veio fazer por quê? Porque você está tentando um novo canal de comunicação com o cliente. Então, parabéns por isso. E para mim, uma honra muito grande estar aqui com você. Valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Dormir Faz Bem. Especial Gestão Comercial com o nosso grande amigo Marcelo Caetano. Muito obrigado e até a próxima.